Olá a todas e a todos. Aula 9, então, cujos objetivos é articular a noção de valor linguístico, a arbitrariedade do signo. Já falamos alguma coisa sobre o valor nas aulas, nos vídeos anteriores. Então, o que seria o valor? A gente tem que entender que valor não é o significado da palavra. Por exemplo, gato, animal, mamífero, quadrúpede, da família dos feminicídios, né? Enfim, não, esse significado, né, que se atrela ao significante, não é isso que é o valor linguístico saussuriano. Inclusive, o valor, como nós vamos ver ao decorrer dessa aula, ele não é dado positivamente, porque isso seria uma definição positiva do signo. Por exemplo, quando alguém pergunta o que significa gato, ou o que significa chimarrão. O que significa chimarrão? E aí você pode ir lá no dicionário e você vai encontrar uma definição positiva desses signos. O que seria uma definição positiva? X é Y. Chimarrão, aí vai estar lá, bebida à base de erva mate, servida quente, típica de determinadas regiões do sul. Isso é uma definição positiva. X é Y. O valor não se define positivamente. O valor se define negativamente na medida em que ele só pode ser estabelecido no contraste com outros signos. Perceba que quando eu digo que chimarrão é, né, e aí defino, né, bebida assim, assim, assado, feita à base de erva mate, tal, eu não estou contrastando chimarrão com nada. Não, estou dizendo que chimarrão é isso. Ou seja, a definição desse signo é essa. Não, esse seria o significado atrelado a esse significante. Não estou fazendo nenhum contraste entre chimarrão e qualquer outra coisa, entre o conceito de chimarrão e qualquer outro conceito. A noção de valor é uma noção inerentemente contrastiva e opositiva. Ela só se estabelece na oposição e no contraste com outros signos. Né? Por exemplo, como eu falei em aula anterior, o pronome você, o valor do pronome você só pode ser definido a partir da relação que ele estabelece com os outros signos. Você não é eu, por exemplo. Você, né, a função de você no sistema linguístico é uma, a função de eu é outra, a função de ele ou ela é outra, né? E a gente não precisa só comparar o você com outros pronomes, a gente pode comparar com qualquer outro signo, para a gente também não achar que essa relação de oposição é só entre categorias afins. Não, eu posso comparar com você com os outros pronomes e perceber muito nitidamente que você não é eu, você não é ele ou ela, você não é nós, ou seja, o valor de você, a função de você, do signo você no sistema não é a mesma função do signo nós, não é a mesma função do signo eu ou do signo ele e ela, né? Assim como também não é a mesma função do signo esperança, assim como não é a mesma função do signo fazer ou comprar ou vender. Né? Então, é só no contraste que esse valor emerge. E aí, voltando, né, a questão a analogia com o jogo do xadrez, um signo fora de seu sistema, ele não é nada mais, nada menos do que, no máximo, aquele signo em estado de dicionário, com uma definição positiva. Da mesma forma que uma
uma peça de xadrez, ela não é nada mais nada menos do que um objeto, né? Seja qualquer que seja a matéria-prima, ali fora daquele objeto. Agora, se você me questiona o seguinte, mas espera aí, mas mesmo uma peça como a rainha, por exemplo, mesmo a rainha fora do tabuleiro, em cima de uma mesa qualquer, quando eu olho para aquela rainha, eu sei o que ela é. Eu sei que ela é uma rainha, eu sei que ela só se movimenta no jogo ela pode se movimentar no jogo em qualquer direção, quantas casas quiser, etc e tal. Ela é a peça mais valiosa do jogo. Mas perceba que quando você fala que sabe tudo isso, você, mesmo que você não esteja inserindo a rainha concretamente, né, fisicamente, realmente no jogo, num tabuleiro, mesmo que você não esteja pegando ela concretamente, né, realmente, e colocando em cima de um tabuleiro e transformando ela numa peça de jogo efetivamente, tudo isso que você me fala, que você sabe, né? Ela é isso, ela é aquilo, ela se movimenta e tal, tudo isso só faz sentido dentro do sistema. Você só foi capaz de falar isso da rainha ou de qualquer outra peça do jogo porque você conhece o sistema do jogo. E é apenas inserindo essa peça dentro do sistema, seja inserindo virtualmente, entre aspas, digamos assim, né, já que você só está falando sobre a rainha, você não está efetivamente jogando com ela num tabuleiro físico, né, seja você inserindo ela virtualmente ou inserindo ela efetivamente num tabuleiro para começar a jogar, você só pode atribuir valor a essa peça inserindo ela no sistema. Você inseriu, quando você fala tudo isso da rainha ou de qualquer outra peça, o peão. O peão, a primeira jogada dele, eu posso andar 2 casas de uma vez. Depois eu não posso mais, é só uma de cada vez. Se você fala isso do peão, você está automaticamente inserindo esse peão dentro do sistema, dentro das regras do jogo. E quando você fala que o peão, por exemplo, uma frase do tipo, não podemos menosprezar o peão. Ele parece ser uma peça fraca, mas ele não é, por isso, por isso, por isso. Você está inserindo valor a esse peão. Mesmo que não efetivamente, colocando ali o peão no tabuleiro e jogando com ele, mas você está atribuindo valor. E esse valor que você está atribuindo ao peão, você só sabe do valor dele em contraste às outras peças. Porque senão você não saberia, você não teria nem como dizer esse valor dele. Quer ver? Por que o Soci não usou a dama, por exemplo? Por que a dama não serve como metáfora para a língua? Por que o Soci usou o xadrez e não usou a dama, por exemplo? Porque na dama todas as peças têm o mesmo valor. Não há contraste. Não há qualquer contraste. Só há contraste. Tem muito tempo que eu não jogo dama, eu nem lembro direito das regras, mas quando você chega lá no adversário e você forma uma dama, né, por isso que o nome é dama, aí você forma uma dama e bota uma pecinha em cima da outra, fica aquela pecinha sanduíche, ali é o único contraste. Né? Aquela peça ela passa a ter um valor diferente das demais peças, né? Que não são as damas, que não estão sobrepostas, né? Você não está em formatinho ali de sanduíche. É só nesse momento que as peças do jogo da dama assumem valor diferente, porque enquanto isso não acontece, enquanto nenhum dos adversários consegue chegar do outro lado, não há diferença de valor. Não tem como se falar em valor. Diferente da peça do xadrez, em que todas as peças, desde o início, têm um valor dentro do sistema do jogo. Né? A língua é a mesma coisa. Todas as peças, né, todos os signos, né, num estado sincrônico de língua, né, todos os signos têm um valor já. Né, mas esse valor só se estabelece no contraste entre os outros signos. Né? Bom, tá, mas o que isso tem a ver com a questão da arbitrariedade do signo?
Então, relembrando a questão da arbitrariedade do signo, acho que antes da gente falar dessa relação entre valor e arbitrariedade, acho que vale a gente lembrar um pouquinho do que é arbitrariedade. Tá lá, acho que na aula 3, se eu não me engano. Então, o signo é arbitrário porque não há, né, segundo Saussure, qualquer motivação, não há qualquer ligação direta, né, que justifique aquele signo ter aquela forma que ele tem, né, e ter aquele significado que ele tem em relação àquilo que ele simboliza e representa no mundo. Vamos pegar exemplos simples, né? Cadeira, o signo cadeira. Não há nada na entidade física do mundo cadeira que justifique o signo cadeira ter a forma que tem, né? E aí o Saussure vai dar, né, seus argumentos. Se fosse assim, né, se houvesse uma relação de motivação com as coisas do mundo, praticamente ele não chega a falar nesses termos, mas a gente subentende que a gente poderia afirmar que praticamente não existiriam línguas diferentes no mundo. É porque todas elas teriam que ter o mesmo signo para representar a mesma coisa no mundo. Se uma cadeira aqui é a mesma coisa que uma cadeira nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, então essas línguas teriam que ter o mesmo signo, né, se houvesse uma relação, né, direta e intrínseca entre o signo e a coisa do mundo. Esse é um dos argumentos do Saussure. Ele vai dizer que não, cada língua, né, tem seu signo e tal. Ele vai falar também das onomatopeias, né? Então releiam lá essa questão da arbitrariedade do signo para vocês refrescarem essas noções, né, para a gente articular isso com a questão do valor. Mas, agora chegando na questão do valor, relação entre valor e arbitrariedade, o valor não está fora do sistema. Essa é a relação entre valor e arbitrariedade. Lembra que, como eu acabei de falar, vamos pensar o seguinte, se houvesse uma relação de motivação entre o signo e aquilo que ele representa no mundo, então haveria uma relação entre o signo e algo fora do sistema da língua, né? Haveria uma relação entre o signo cachorro, uma relação de motivação, uma relação, né, de interdependência mútua e de essência, uma relação essencial. Bom, não há, né, segundo a teoria saussuriana, e vocês vão ver também que segundo o Chomsky também não, vocês vão ver isso no próximo período. O valor é a mesma coisa, né? Se o valor se estabelecesse entre o signo e algo fora do signo, a gente poderia dizer, né, que o valor linguístico ele extrapola o sistema. Se ele não extrapola o sistema, ele está apenas dentro do sistema. Então, o valor linguístico, assim como a relação significante-significado, essas conceituações, né, essas realidades linguísticas, melhor falando, elas só se estabelecem dentro do sistema. Se elas só se estabelecem dentro do sistema e não fora, então essas relações são arbitrárias, né? Arbitrário no sentido de que não há uma motivação externa para que aquilo seja daquele jeito. Não há motivação externa para que aquele valor tenha aquele valor, para que um signo tenha aquele valor e não outro. A motivação é totalmente interna, segundo Saussure. A motivação para um signo como parede ter o valor que tem, né, isso é totalmente interno ao sistema, não há nenhuma motivação externa. É nesse sentido, né, que se estabelece uma relação entre a noção de valor e a arbitrariedade do signo. O segundo objetivo,
Articular a noção de valor linguístico à natureza opositiva do signo. Já falei, né? Porque é aquela questão de que o valor linguístico ele só se estabelece no contraste com outros signos. Então, o signo é aquela clássica frase, o signo é o que o outro não é, né? E essa natureza opositiva tem a ver com o que eu falei da questão da definição positiva. A definição do dicionário é uma definição positiva. A definição, o valor do signo, ele é um valor opositivo. Quer ver um exemplo para a gente clarear essa questão da diferença entre valor positivo ou definição positiva e um valor negativo, ou seja, opositivo? Vamos pensar no Sol. Signo Sol. Vamos pensar no signo Sol. E vamos pensar no Sol mesmo, né? Essa entidade, né, do nosso, esse astro, essa entidade do universo, né, o Sol. O signo Sol, se a gente pega uma definição positiva lá no dicionário, o que você vai encontrar no dicionário? Sol, estrela de não sei quanta grandeza, não sei o que. Sol é definido como uma estrela. Por quê? Porque, do ponto de vista científico, o Sol é uma estrela. E de fato é. Né? Agora, em termos de signo linguístico, em termos do valor que esse signo assume no sistema da língua, Sol é estrela? Não. Sol é uma coisa e estrela é outra, porque são dois signos distintos. Esse é um signo com um valor, esse outro signo com outro valor. Não é a mesma coisa, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista do valor que eles assumem no sistema. Embora do ponto de vista científico, né, de uma definição positiva, a gente sabe que isso aqui é o quê? Isso aqui, uma estrela. Né? Aquele astro que está lá, a gente sabe que a gente aprende na escola que aquilo ali é uma estrela. Né? Mas do ponto de vista do signo linguístico, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisa não, esse signo aqui é um com determinado valor, né? E esse aqui é outro com outro valor, tanto que eles não são intercambiáveis. A gente vai usar esse signo aqui em determinados contextos e esse aqui em outros contextos. Um outro exemplo que a gente pode dar, para a gente fazer essa diferença entre o signo e o valor do signo e a entidade no mundo, é pôr do sol. Do ponto de vista objetivo, né, da realidade, não existe pôr do sol. Como assim não existe? Não existe, o sol não se põe. Por um motivo que a gente sabe qual é, né? Não é o sol que se movimenta, é a Terra que se movimenta. O sol está parado, então ele não se põe. Mas qual é a impressão que a gente tem ao ver, né? A impressão que a gente tem é de que ele está se movimentando e por isso, né, criou-se essa expressão pôr do sol, né, que ele está se pondo, né, saindo. Então, isso aqui, né, é uma expressão linguística, né, que não tem respaldo na realidade objetiva, no mundo concreto. Então a gente tem que conseguir separar essas duas coisas, né? Aquilo que são os significados e os valores linguísticos, aquilo que é o mundo. Isso tem a ver o quê? Com a questão da arbitrariedade. E a gente tem que conseguir separar a questão do valor, né? E entender que o valor é opositivo. Sol só é o que estrela não é. São signos diferentes. Por exemplo, o signo ouro. Ele tem uma definição positiva, tipo, ouro é isso, que você vai encontrar lá no dicionário. Ok? Mas a língua não é isso. Não são o signo linguístico, o valor linguístico não são essas definições positivas, essas meras relações, né, de significante e significado. Até porque no jogo linguístico, no uso,
esses valores dependem. E aí que entra a questão da noção de valor, né? Porque o valor depende do contraste com o outro e dos subsistemas de valores dentro do sistema linguístico. Como assim de contraste com o outro? Em contraste com outros signos, sejam eles soltos, como eu estou colocando aqui nos exemplos, né? Sol se opõe a estrela, Sol é o que estrela não é, não sei o que, tal, pode ser esse tipo de contraste. Pode ser na relação que ele estabelece com outros dentro da cadeia sintagmática, ou seja, dentro de uma frase, a gente já vai ver isso, né? Ou dentro de subsistemas. Vamos ver a questão do subsistema primeiro. Ouro. Ouro tem uma definição positiva, que lá do estado do dicionário, ouro é isso, ouro é X, né? Mas ouro, dentro do sistema linguístico, o valor de ouro, dentro de um subsistema, ouro tem um valor mais alto no sistema de ouro, prata e bronze, no sistema de premiações. Então, num sistema de premiações, primeiro bronze, né? Porque primeiro não, digamos assim, o valor mais baixo bronze, depois prata e o valor mais alto ouro. Então, o ouro tem um valor maior se comparado com prata e bronze dentro desse subsistema de premiações. Mas se a gente pensar num subsistema de bodas, né, de casamento, ouro não é o signo que tem o maior valor, porque tem outros signos dentro desse subsistema de bodas de casamento que vão ter valores maiores do que ouro. Então perceba, ouro aqui é o que tem o valor maior, ouro, prata e bronze, mas ouro em sistema de bodas de casamento não é o signo que tem o maior valor. O signo que tem o maior valor, sei lá, diamante, não sei. Mas não é ouro. Isso eu sei que não é ouro. Então, é essa ideia, né, da noção de valor de natureza opositiva. É só dentro do sistema e na relação, na oposição com outros signos, que aquele signo vai obter um valor. Ou seja, é só na oposição com prata e bronze que ouro vai ter um determinado valor dentro desse subsistema de premiações, e na oposição com diamante, com café, com sei lá um monte de coisa que tem lá no sistema de bodas, que ele vai assumir um outro valor, né? Então um signo ele pode ter mais de um valor dentro? Sim, pode. Ele pode assumir mais de um valor, porque o valor é relacional. É por isso que ele pode assumir. Porque se não fosse relacional, seria uma definição positiva. Ele teria aquele valor e pronto. Ouro é X, acabou. Ele tem aquele valor e acabou. Mas o valor é relacional. Se é relacional, é relativo, depende. Depende da relação que ele estabelece com outros signos. Dentro de um subsistema, dentro de uma frase, dentro de um contexto, enfim. E, por fim, eu já acabei até meio que falando, né, articular a noção de valor com a noção de língua como sistema. Porque é exatamente isso. Agora, antes de descer aqui a apostila, eu vou botar uns exemplos aqui, que é a noção de valor. O signo saussuriano é relacional. Isto é, um signo pressupõe sua relação com outros, já que seu valor não é dado por uma realidade que lhe seja independente. Ou seja, é a questão da noção de valor com a arbitrariedade do signo, né? Essa realidade que lhe é independente. Né? Se o valor fosse dado por uma realidade que lhe é independente, né? Uma realidade externa, ele não seria arbitrário. Né? Aqui, por uma exterioridade, ele não seria arbitrário, mas pela relação com outros signos dentro de um dado sistema linguístico. Então, essa passagem aqui, né, resume, de certa forma, a questão da relação entre valor e arbitrariedade, né, e valor e sistema, dentro do sistema opositivo, né, dentro das relações opositivas. Então, aqui,
Diferenças e contrastes são fatores responsáveis pelo valor do signo linguístico. São as diferenças e o contraste. O valor não é positivo, ele é negativo, ele está pela oposição. É definido numa rede de relações contrastivas. Então o valor só é definido na rede de relações contrastivas. Por exemplo, bonito e lindo. Bonito e lindo, né, são signos distintos. Bonito é uma coisa, lindo é outra, bonito é o que lindo não é. E esses signos estabelecem uma relação de gradação, uma escalaridade, já que isso aqui pressupõe uma beleza maior do que isso aqui, né? Então, o valor estabelecido pelo contraste, uma gradação de beleza. Agora, uma coisa importante da noção de valor, que isso vai chamar a atenção, e aí alguém pode me comentar, mas é claro, né, bonito é isso e lindo é isso, porque cada um tem o seu significado. Não é isso, né? E aí é que isso vai argumentar. Se esse signo, vou escolher aqui esse aqui, o lindo. Se esse signo aqui lindo não existisse na língua, esse signo aqui assumiria os dois valores. Não sei se ficou claro isso. Isso tem a ver com algo que eu acredito que eu já falei, que é a questão de que o valor não está no signo. Lembra daquela história da peça de xadrez, né? Que o valor não está na peça, o valor está no próprio sistema. Eu posso pegar qualquer coisa, uma tampinha, e colocar ali, e aquela peça vai assumir aquele valor. Então, o valor não está aqui. Isso se vai argumentar. Se essa palavra não existisse na língua, essa aqui assumiria o valor, esse valor gradativo. Esses dois valores estariam contemplados no mesmo signo. E aí, para provar isso, o Saussure só dá exemplos de comparação entre línguas. Acredito eu, justamente porque, né, naquela tentativa, né, naquelas várias empreitadas, né, do Saussure, quais são as tarefas, né, do Saussure, que eu já falei, ele entra numa empreitada de tornar a linguística como ciência autônoma. Para isso, ele vai definir um objeto, traçar uma metodologia e um corpo epistemológico. Ok? Como um dos métodos, o que ele traça? Não. O linguista tem que olhar para o seu objeto, né, numa perspectiva sincrônica. Ele descarta a diacronia. Então, acredito que até por isso ele não dê exemplos dentro de uma própria língua, mas dá exemplos comparando línguas. Mas isso que o Saussure fala, né, isso que eu estou dizendo aqui, se esse signo não existisse, o outro assumiria o valor, a gente pode ver isso no processo de mudança linguística. Nós vamos ver, então, mais para frente, esse exemplo de mudança linguística. Por enquanto, vamos ver aquela questão que eu falei, de que, né, o valor a gente pode estabelecer no contraste assim, né? Bonito e lindo, né? Eu estou contrastando esse com esse. E a gente pode perceber também na relação, ou seja, aqui eu tenho a relação entre bonito e lindo, na relação que um signo estabelece com os outros. Aqui, adotar, o artigo e a palavra moda. Ou seja, na relação que ele estabelece com esses outros dois signos, ou na relação que ele estabelece com esses outros dois aqui, Porque nessa relação aqui, adotar tem um valor, e nessa relação aqui, adotar tem outro valor, porque adotar uma moeda não é a mesma coisa que adotar uma criança. São valores diferentes. Então, quando a gente diz que o valor é relacional em todas as possibilidades de relação que um signo pode estabelecer com outros. Seja assim, né? Estou estabelecendo, né,
uma relação entre esse signo e esse outro aqui, seja uma relação entre esse signo e outros, né, dentro de uma cadeia sintagmática, né, formando uma sentença, por exemplo, e esse mesmo signo na relação com outros signos, né, dentro de uma outra cadeia sintagmática. A gente vai ver que adotar aqui tem um valor, adotar aqui tem outro valor, né? Ó, mesmo significante, mesmo significado, porém valores distintos. Isso é importante para a gente também perceber e dissociar a ideia de valor da ideia de significado. Valor não é o significado da palavra. Valor é outra coisa. O valor é esse poder, né, essa potência que o signo assume na relação com outros. Né? É essa caracterização que lhe é própria, que só é possível na relação com outros. Então, justamente por isso, o signo é diferencial, é relacional e é opositivo. Ele é diferente de outros signos, mas ele só é diferente na relação e na oposição com outros signos. Um outro exemplo aqui. Agora vamos para exemplos, né, de comparação entre línguas, daquilo que eu falei. Se eu não tivesse essa palavra aqui, essa aqui assumiria o valor. Aí o Saussure dá exemplos como esse, por exemplo, aqui. Ele dá exemplos desse tipo. Aqui eu tenho a palavra entries e entry. Entries significa